Poucos personagens na Bíblia têm uma história tão rica e misteriosa quanto Moisés. De príncipe no Egito a pastor nas terras de Midian, ele se tornou o profeta que ousou enfrentar o império mais poderoso da época. Ele liderou uma nação inteira rumo à liberdade, foi o portador da lei divina e teve um papel fundamental na formação das bases da civilização como conhecemos hoje. Mas a vida de Moisés, envolta em milagres e mistérios, não termina com sua morte. Na verdade, é justamente nesse momento que um dos maiores enigmas da Bíblia se desenrola. Por que Satanás, o adversário de Deus, estaria tão interessado no corpo de Moisés? O que ele poderia ganhar com isso? E por que, até hoje, ninguém sabe o local exato onde Moisés foi enterrado? Neste vídeo, vamos explorar essas questões e mergulhar nos mistérios que cercam a morte de Moisés. Vamos descobrir por que essa figura bíblica, tão importante para o plano de Deus, foi alvo de uma disputa espiritual entre o arcanjo Miguel e Satanás. Prepare-se para uma jornada que vai além da história, penetrando no coração da fé, do mistério e do propósito divino. Você está pronto para desvendar a lenda de Moisés e entender por que ele era tão importante para Satanás? Então, fique comigo até o final deste vídeo, pois o que vamos revelar aqui pode transformar a maneira como você vê essa história. Moisés não é apenas uma figura de destaque na narrativa bíblica, mas um dos personagens mais influentes da história humana. Nascido em uma época de extrema opressão, quando o faraó do Egito ordenava a morte de todos os meninos hebreus, Moisés escapou milagrosamente desse destino. Colocado em um cesto e deixado à deriva no rio Nilo, ele foi encontrado e adotado pela filha do próprio faraó. Imagine só, o libertador dos hebreus cresceu como príncipe no coração do império que escravizava seu povo. Porém, o destino de Moisés não era o trono do Egito. Ao descobrir suas verdadeiras origens, ele trocou o luxo e o poder da corte pela vida simples de um pastor em Midian. Foi ali, longe da glória e dos títulos, que Deus o chamou para uma missão grandiosa, libertar o povo de Israel da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Moisés enfrentou o faraó, comandou pragas devastadoras sobre o Egito, e com a ajuda de Deus, abriu o Mar Vermelho, conduzindo os israelitas para a liberdade. Ele liderou seu povo através do deserto, recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, e estabeleceu as leis que moldariam uma nação e influenciariam gerações. No entanto, a vida de Moisés, marcada por tantos feitos gloriosos, também carrega mistérios profundos. A Bíblia nos diz que Moisés morreu aos 120 anos, com sua visão ainda clara e sua força intacta. Mas o mais intrigante de tudo é que ninguém sabe onde ele foi enterrado. Deuteronômio relata que foi o próprio Deus quem cuidou de seu sepultamento, e o local exato permanece desconhecido até hoje. Moisés pôde ver a terra prometida de longe, do alto do Monte Nebo, mas não foi permitido que ele entrasse nela. Essa proibição é cheia de simbolismo e levanta muitas questões. Por que um homem que tanto fez por seu povo não pôde completar sua jornada? E por que seu local de descanso final foi mantido em segredo, até mesmo dos israelitas? Esses enigmas não são apenas detalhes curiosos. Eles apontam para algo maior, algo que se desenrola nos bastidores espirituais. A vida de Moisés, do início ao fim, foi cercada por eventos milagrosos e misteriosos, mas sua morte, em particular, nos leva a questionar o que realmente estava em jogo. Qual era o verdadeiro propósito de Deus ao ocultar o túmulo de Moisés? E por que Satanás se importaria tanto com o corpo de um profeta que já havia partido deste mundo? A morte de Moisés é um dos eventos mais enigmáticos da Bíblia, não apenas por seu sepultamento secreto, mas pelo que aconteceu depois. Em um dos textos mais misteriosos do Novo Testamento, na Epístola de Judas, encontramos uma referência a uma disputa sobrenatural entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Mas por que Satanás, o adversário de Deus, estaria tão interessado em um corpo mortal? Para entender essa disputa, precisamos considerar o papel de Moisés no plano divino. Moisés foi mais do que um líder, ele foi um símbolo da lei e da aliança de Deus com Israel. Ao guiar os hebreus para fora do Egito e entregar a eles os 10 mandamentos, Moisés estabeleceu as bases para o relacionamento do povo com Deus. Seu corpo, portanto, não era apenas uma concha vazia, mas representava tudo o que ele significava para Israel e para o plano de Deus. Satanás, sempre procurando maneiras de frustrar os planos divinos, viu no corpo de Moisés uma oportunidade. Se ele pudesse de alguma forma tomar posse do corpo, poderia tentar transformar o que era sagrado em algo profano.
Imagine o impacto que teria sobre os israelitas se o corpo de Moisés fosse transformado em um objeto de idolatria. Ao fazer com que o povo começasse a adorar Moisés, Satanás os afastaria de Deus, levando-os a violar um dos mandamentos mais fundamentais: não terás outros deuses diante de mim. A Epístola de Judas não entra em detalhes sobre como exatamente essa disputa se deu, mas nos oferece uma visão importante: Satanás não estava disposto a deixar o corpo de Moisés descansar em paz. No entanto, ele foi confrontado por Miguel, o arcanjo que, segundo a tradição, é o protetor do povo de Deus. Mesmo diante de Satanás, Miguel não recorreu à força ou à acusação direta. Em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda." Com essas palavras, Miguel lembrou a Satanás que a autoridade final pertence a Deus, e não a ele. Essa simples frase carrega um peso tremendo. Ela nos lembra que, na luta entre o bem e o mal, a vitória final não pertence aos anjos ou aos demônios, mas a Deus. Miguel não precisava lutar fisicamente por Moisés, ele confiou no poder e na justiça de Deus para resolver a disputa. A disputa pelo corpo de Moisés também nos revela uma verdade espiritual mais profunda: mesmo após a morte, o legado de um servo de Deus é algo que Satanás tenta corromper. Mas, assim como Deus cuidou pessoalmente do enterro de Moisés, ele também protege aqueles que lhe são fiéis, mesmo além da morte. Enquanto seguimos para a próxima sessão, vamos refletir sobre as implicações dessa história. O que ela nos ensina sobre as batalhas espirituais que ocorrem além do que podemos ver? E como podemos, assim como Miguel, confiar na autoridade de Deus para vencer nossas próprias lutas? A história da disputa pelo corpo de Moisés é mais do que um relato de eventos sobrenaturais, é uma janela para as realidades espirituais que todos nós enfrentamos em nossas vidas. Essa narrativa, apesar de breve e envolta em mistério, oferece profundas lições que podem nos guiar em nossa caminhada de fé. Primeiramente, essa história nos lembra que o inimigo está sempre à espreita, buscando maneiras de desviar nosso foco de Deus. Satanás tentou usar o corpo de Moisés para criar idolatria entre os israelitas, mostrando que até mesmo algo bom e sagrado pode ser deturpado se não estivermos vigilantes. Da mesma forma, em nossa vida diária, somos constantemente confrontados com tentações que tentam transformar o que é bom em algo que nos afasta de Deus. Por isso, devemos estar atentos e firmes em nossa fé, sempre buscando discernimento em nossas ações e decisões. Além disso, a resposta de Miguel, "O Senhor te repreenda", nos ensina uma valiosa lição sobre humildade e confiança. Em vez de se engajar em uma batalha direta, Miguel confiou no poder de Deus para lidar com Satanás. Isso nos ensina que não precisamos lutar nossas batalhas sozinhos. Em momentos de desafio e tentação, podemos confiar que Deus está conosco, lutando por nós. Devemos lembrar que, em nossa fraqueza, o poder de Deus se manifesta com mais força. Outro ponto importante é a questão da autoridade. Miguel reconheceu que a autoridade final sobre a vida e a morte, sobre o bem e o mal, pertence a Deus. Em nossas vidas, somos frequentemente tentados a tomar as rédeas e resolver tudo por conta própria. Mas essa história nos lembra que devemos submeter todas as coisas à autoridade de Deus, confiando que Ele tem o controle, mesmo quando a situação parece perdida. Por fim, a história de Moisés e a disputa por seu corpo nos lembra da importância de nosso legado espiritual. Moisés foi um grande líder, mas mesmo ele não estava imune às tentativas de Satanás de distorcer sua memória e seu impacto. Isso nos leva a refletir sobre o tipo de legado que estamos construindo. Como seremos lembrados? O que deixaremos para trás que reflete nossa fé e compromisso com Deus? A lição mais poderosa talvez seja esta: nossa verdadeira segurança, nosso verdadeiro descanso, não está em nós mesmos, mas em Deus. Assim como Deus cuidou pessoalmente do corpo de Moisés, Ele também cuida de cada um de nós. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos ter a certeza de que estamos nas mãos de um Deus que é soberano e amoroso. À medida que chegamos ao final da nossa jornada pelo mistério envolvendo Moisés e a disputa por seu corpo, é importante refletir sobre o que essa história significa para nós hoje. A vida de Moisés, cheia de milagres e desafios, e a batalha espiritual pelo seu corpo, nos oferecem uma visão profunda sobre a luta entre o bem e o mal e a soberania de Deus em todas as coisas. Moisés foi um homem de fé e liderança excepcionais, e sua história nos ensina que, apesar das dificuldades e das tentações, Deus está sempre no controle. A disputa pelo corpo de Moisés, embora envolta em mistério, sublinha a verdade de que nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode desviar os propósitos divinos.
Deus protege o que é seu e garante que sua vontade prevalecerá. Vamos, então, encerrar este vídeo com um momento de oração, pedindo a Deus que nos ajude a aplicar as lições que aprendemos e a confiar plenamente em sua soberania. Pai Celestial, agradecemos por este momento de reflexão e aprendizado. Obrigado por nos mostrar, através da história de Moisés, a importância da fé, da liderança e da confiança em Ti. Agradecemos por proteger o legado de Teus servos e por nos lembrar que, mesmo nas batalhas espirituais, Tu estás conosco. Pedimos que nos ajude a aplicar essas lições em nossas vidas diárias. Que possamos reconhecer e resistir às tentações que nos afastam de Te confiar em Tua autoridade em todas as situações. Dê-nos a força para permanecer firmes na fé e para construir um legado que honra a Ti. Que possamos viver com a certeza de que estamos nas Tuas mãos, seguros e guiados por Teu amor e sabedoria. Em momentos de dúvida e desafio, lembramos que Tu és maior do que qualquer adversário, e que a vitória já é Tua. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre a história de Moisés. Que Deus abençoe você e até a próxima!